A Índia pode estar prestes a ditar o rumo do futuro global, e isso, olha, não é exagero. Bem-vindos e bem-vindas a esta edição. Hoje a gente vai tentar entender como um país que, muita gente ainda vê como periférico, sabe? Está se tornando uma potência tecnológica, espacial, política e com lições que, vamos combinar, incomodam um pouco os donos do poder mundial. A ideia aqui é mergulhar em como a Índia está combinando esses avanços todos, tecnologia, espaço, infraestrutura, para se projetar mesmo como uma futura potência global, desafiando as percepções antigas e construindo um caminho bem próprio. É uma trajetória em tanto, né? Principalmente se a gente pensar de onde eles partiram. Depois da independência, lá em 1947, os desafios eram imensos. Economia frágil, pobreza altíssima, analfabetismo. Mas parece que desde cedo, né, teve uma aposta muito clara em ciência e tecnologia. Não só para desenvolver, mas para buscar soberania, inclusão social. Exatamente. E o mais fascinante para mim é que a Índia não ficou só copiando o modelo de fora, sabe? Ela construiu e ainda está construindo um modelo de desenvolvimento muito particular, alternativo mesmo. A gente está falando de uma abordagem que tenta juntar a equidade social com uma coisa de descolonizar o saber, valorizando soluções locais, sabe? E, ao mesmo tempo, universalizar direitos básicos, pensar em justiça territorial. E tudo isso com o Estado ativo planejando, mas convivendo com uma democracia, não é essa, gigantesca, né, e vibrante. Eles apostam muito na tal inovação frugal, que é basicamente fazer mais com menos, mas sem abrir mão de ambição geopolítica, de investir pesado em bens públicos sofisticados tecnologicamente. É uma mistura interessante. Parece complexo, mas poderoso, né? Vamos começar então pela base que permitiu muito disso, a tal da Fundação Tecnológica. Eu li que logo depois da independência, já nos anos 50, um passo-chave foi criar os Indian Institutes of Technology, os IITs. Famosos, né? Sim, os IITs foram, visionários. O primeiro deles, o IIT Kharagpur, inaugurado em 51, tem uma carga simbólica enorme. Ele foi instalado onde era um antigo campo de detenção britânico. Imagina transformar um símbolo de opressão colonial num centro de excelência científica mundial. Isso diz muito sobre o projeto de nação que estava nascendo ali, né? O objetivo era claro, formar engenheiros, cientistas, tecnólogos de ponta para, impulsionar a industrialização, a modernização do país. Foi um investimento estratégico em gente, em capital humano, que deu muito fruto décadas depois. E como isso chegou na prática? Na indústria? A gente ouve muito falar do boom do software indiano. Olha, foi um processo gradual, mas bem consistente. Com essa base educacional forte, a gente viu nas décadas seguintes surgirem empresas que hoje são gigantes globais. Nomes como a Tata Consultancy Services, a TCS, a Infosys, a Wipro, elas começaram a crescer primeiro focando no mercado interno, depois desbravando o mercado global de serviço de TI. Bangalore virou aquele superpolo tecnológico. E tem um episódio interessante que mostra essa busca por autonomia. A saída da IBM do país, em 1977. O governo indiano impôs regras que exigiam mais controle local das empresas estrangeiras. A IBM preferiu sair, a ceder o controle. E qual foi o resultado? Abriu um espaço enorme e fortaleceu empresas indianas mesmo, tipo a HCL Tecnologias, que hoje é outra gigante global de TI. Foi um sinal, né? O projeto de soberania digital já estava ali. Interessante isso. E falando em digital, isso nos leva direto para uma das inovações mais comentadas da Índia hoje, o Unified Payments Interface, o UPI. Parece que isso realmente mudou o jogo por lá. O que é exatamente? Como funciona? A UPI, lançada em 2016 pela NPCI, que é uma câmera de compensação deles, ele é um sistema de pagamento instantâneo que, na prática, transformou o celular numa carteira digital e num banco universal, interoperável e, o ponto-chave, gratuito para o usuário final. Ele foi construído em cima do que eles chamam de Jan Trinity. É um tripé Jan Dhan Yojana, que foi um programa gigante para abrir conta bancária básica para a população de baixa renda, o Aadhaar,
que é um sistema de identidade digital biométrica única para cada cidadão, e o mobile, né, a penetração crescente dos celulares. Essa combinação criou a infraestrutura para a cidadania digital e financeira de centenas de milhões de indianos que estavam fora do sistema bancário antes. Contas acessíveis foram a base para essa revolução nos pagamentos. Precisamente. O Aadhaar deu a segurança na autenticação, o Jan-Dhan deu o acesso básico ao sistema financeiro e o celular virou a ferramenta, a interface. Com o UPI, qualquer um com conta bancária ligada ao Aadhaar e um smartphone pode enviar e receber dinheiro na hora 24/7, usando só um identificador simples, tipo o número de telefone ou um QR Code. Acabou aquela necessidade de cartão físico para tudo ou de ficar passando dado bancário sensível em cada compra, sabe? Os números que a gente vê por aí são realmente impressionantes. São astronômicos. O UPI processa bilhões de transações por mês. Em volume, a Índia hoje faz quase metade de todas as transações financeiras digitais em tempo real do mundo. Metade? Nossa! Fala-se em mais de 640 milhões de operações por dia. É muita coisa. E o impacto na inclusão financeira foi brutal. A porcentagem de adultos com acesso a banco formal saltou de uns 35% em 2011 para quase 90% hoje. E o sistema não para de evoluir, né? Recentemente a gente viu movimentos para integração internacional, parcerias com outros países, integração com gigantes tipo PayPal, e o Banco Central Indiano, o RBI, está sempre em cima, melhorando segurança, combatendo fraude, o que é essencial num sistema dessa escala, claro. Mas isso chegou mesmo para todo mundo? Chegou lá na área rural, onde banco tradicional sempre foi mais difícil? Esse é um ponto fundamental. A capilaridade do PI é notável. Empresas fintechs, tipo a AirPay, por exemplo, elas tiveram um papel super importante em levar esses serviços para as áreas rurais, semi-urbanas, muitas vezes usando agentes locais, soluções adaptadas para conectividade que nem sempre é boa, né? Isso reforça a ideia de que essa infraestrutura digital de pagamento foi pensada como um bem público mesmo, essencial, uma utilidade básica, não só um produto para a cidade ou para quem tem mais dinheiro. É interessante ver como o mundo está olhando para isso, né? O reconhecimento internacional que esse modelo está ganhando. Sim, muito. Organismos como a ONU, o Banco Mundial, vivem elogiando esse modelo indiano de infraestrutura pública digital, o tal do IndiStack, né? O UPI é só a camada de pagamento mais visível. Eles destacam que é uma plataforma aberta, interoperável, de baixo custo e super eficaz para incluir as pessoas. Muitos países do sul global, a África, até aqui na América Latina, estão estudando, tentando adaptar partes desse modelo. É quase irônico, né? Ver a velocidade e a escala com que a Índia massificou o pagamento digital instantâneo, enquanto muito país dito desenvolvido ainda pena com um sistema antigo, caro, menos inclusivo. A lição aqui parece ser essa: tratar a infraestrutura digital como bem público, com liderança forte do Estado no começo, pode gerar uns saltos de desenvolvimento e inclusão gigantescos. E essa capacidade de inovar tecnologicamente com foco em solução própria não começou agora com o digital, viu? Se a gente voltar lá para os anos 50, tem um marco fascinante, o TIFRAC, o Tata Institute of Fundamental Research Automatic Calculator, construído pelo TFFR, lá em Mumbai. Foi simplesmente o primeiro computador digital projetado e construído na Ásia. O primeiro da Ásia, nos anos 50. Exato. Numa época em que a computação ainda estava engatinhando no mundo. Isso mostra que essa ambição de dominar a tecnologia de ponta, de ter capacidade própria, já estava lá desde o comecinho. Falando em ambição e em superar dificuldade com solução própria, o programa espacial indiano talvez seja o exemplo mais forte disso, né? Aquela história do foguete levado de bicicleta é verdade mesmo? É verdade. E é fantástica. Em 1962, quando o programa começou lá em Tumba, um vilarejo em Kerala, os recursos eram tão poucos que partes dos primeiros foguetes de sondagem eram sim levadas em bicicleta ou carro de boi até a base de lançamento. Caramba! É uma imagem forte, né? Que contrasta demais com o cenário de hoje. A ISRO, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial, evoluiu de um jeito espetacular. E que evolução!
Ano passado, em 2023, a gente viu a missão Chandrayaan-3 fazer da Índia o primeiro país a pousar suavemente no Polo Sul da Lua. Um lugar super hostil, um feito que outras potências com muito mais dinheiro não tinham conseguido. Exatamente. E a Chandrayaan-3 é só um exemplo. A gente não pode esquecer da Mars Orbiter Mission, a Mangalyaan, de 2013. A Índia foi a primeira nação da Ásia a pôr uma sonda em órbita de Marte. E a primeira do mundo a fazer isso logo na primeira tentativa. Na primeira. Incrível. E o mais impressionante, o custo. A missão toda custou uns 74 milhões de dólares, uma fração assim minúscula perto do custo de missões para Marte dos Estados Unidos ou da Europa. Isso resume bem a filosofia da ISRO, ambição científica de ponta com essa inovação frugal. Eles buscam soluções inteligentes, simplificam projetos, usam componente local sempre que dá, otimizam tudo para manter custo baixo sem abrir mão da ciência essencial. Nos passos, a ambição espacial continua alta, sim? Altíssima. A ISRO tem planos muito audaciosos para as próximas décadas. O próximo grande marco é a missão Gaganyaan, o primeiro voo espacial tripulado da Índia. Depois de uns adiamentos, está previsto para lá por 2027. A médio prazo, querem uma estação espacial própria, a Bhartiya Antariksha Station, até 2035. E a meta de longo prazo, anunciada pelo primeiro-ministro Modi, é mandar um astronauta indiano para a Lua até 2040. O A.S. Kiran Kumar, que foi presidente da ISRO, fala que esse é o próximo grande salto da Índia. Tem um foco estratégico claríssimo em ser autossuficiente em tecnologia espacial crítica, se consolidar como potência espacial e, além disso, estão incentivando muito um ecossistema de startups espaciais privadas para complementar a ISRO e dinamizar o setor. É fascinante ver como essa mentalidade, né, de buscar a solução própria, eficiente, que a gente viu no digital com o pai, se repete no espaço. Mas toda essa projeção tecnológica externa precisa de base interna forte, certo? Como é que a Índia lida com o desafio de governar um país tão imenso e diverso? Sem dúvida. E aí a gente entra em outros dois pilares essenciais dessa história: a democracia e a infraestrutura. Começando pela democracia, é impressionante pensar que a Índia fez eleições gerais com voto universal lá em 1951-52, quando uns 82% da população era analfabeta. Nossa, como fazer isso? Pois é, como garantir que todo mundo pudesse votar minimamente informado. A solução foi uma inovação democrática brilhante. Cada partido, cada candidato independente recebeu um símbolo visual, uma flor de lótus, uma mão, um elefante, que era impresso na cédula. O eleitor analfabeto só precisava marcar o símbolo do partido ou candidato que ele queria. Simples, mas profundamente democrático e totalmente adaptado à realidade deles na época. Que sacada genial! E essa capacidade de inovar na gestão da democracia continuou. Como eles dão conta das eleições hoje, com quase 1 bilhão de eleitores? A escala é monumental. E a tecnologia, de novo, teve um papel crucial. Para lidar com problemas históricos de fraude, tipo enchimento de urna, intimidação de eleitor em alguns lugares, a Índia desenvolveu as próprias urnas eletrônicas, as EVMs. E o interessante é que elas foram projetadas por engenheiros de instituições públicas, como professores do IIT Bombay, junto com empresas estatais de eletrônica. Elas começaram a ser usadas em testes em 82, viraram lei em 88 e são usadas no país todo desde 2004. Mas como é que essas EVMs ajudaram a combater a fraude? Qual a diferença delas? O design delas é a chave. São máquinas autônomas, sabe? Não se conectam a nenhuma rede durante a votação. Tem um módulo de controle com mesário e o módulo de votação na cabine secreta. O eleitor aperta o botão do lado do símbolo do candidato e o voto fica registrado eletronicamente na memória da máquina. Como são unidades isoladas e com vários mecanismos de segurança física e lógica, por exemplo, não dá para registrar mais votos que o número de eleitores daquela sessão, elas reduziram demais a chance de manipulação em larga escala que existia com papel, tipo roubar ou trocar a urna inteira. Hoje, a Índia usa uns 5 milhões dessas EVMs para fazer as eleições gerais. É o maior exercício democrático do planeta.
Claro, como toda tecnologia, sempre tem debate sobre segurança, né? Mas o impacto na lisura e na eficiência da eleição indiana é muito reconhecido. Impressionante mesmo, 5 milhões de urnas. E o outro pilar que você mencionou foi a infraestrutura. Qual o papel dela nisso tudo? Se a democracia é tipo o software social, a infraestrutura física é o hardware que conecta e sustenta um país do tamanho da Índia. E aqui, as ferrovias têm um papel central, histórico. A rede ferroviária indiana, uma das maiores do mundo, foi nacionalizada em 51, logo depois da independência. Sempre foi vista como a espinha dorsal do transporte de gente e de carga no país. Nas últimas décadas, e principalmente desde 2014, teve um investimento, maciço na expansão e modernização dessa rede. Os números são grandes. Uns 31 mil quilômetros de trilhos novos foram adicionados ou duplicados, triplicados nesse período. A gente está vendo também uma modernização forte. Trens semi-rápidos, mais modernos, confortáveis, como os Vande Bharat. Milhares de estações sendo reformadas pelo país todo. E o volume de passageiros é colossal. As ferrovias indianas levam uns 7 bilhões de passageiros por ano. 7 bilhões. É muito mais que só transporte, né? É fundamental para a economia, para integrar o território, para a coesão social, conecta tudo e todos. E tem preocupação com sustentabilidade nisso, nessa modernização toda? Tem sim. E isso é outro ponto importante. Tem um esforço claro para deixar a ferrovia mais verde. Quase 98% da rede principal já está eletrificada, o que diminui a dependência de diesel e as emissões. A meta das ferrovias indianas é ambiciosa, chegar na neutralidade líquida de carbono até 2030. Então o investimento não é só para expandir e modernizar, é para fazer isso de um jeito mais sustentável, o que é crucial para um país com os desafios ambientais da Índia, né? Então, quando a gente junta essas peças todas, a revolução digital, inclusiva, feita em cima de infraestrutura pública como o Indistec, a ambição e a autossuficiência na fronteira espacial, a gestão inovadora de uma democracia gigante e o investimento pesado na infraestrutura física que conecta o país, começa a surgir um quadro bem coerente, né? Uma estratégia com várias frentes, onde a Índia parece ter conseguido transformar o que muito analista de fora via como problema, a população enorme, a diversidade, a falta de capital inicial, em fonte de inovação, em motor de desenvolvimento em larga escala. É uma perspectiva fascinante mesmo. O país parece estar realmente redefinindo seu lugar no mundo, deixando de ser só espectador ou seguidor de modelo para virar protagonista com uma fórmula própria. Essa combinação de tecnologia de baixo custo, muita feita em casa, com política pública ambiciosa para incluir, para fortalecer a democracia, e essa visão científica, geopolítica de longo prazo. Parece ser a marca registrada dessa ascensão. Exatamente. E essa fórmula está começando a ecoar pelo mundo, especialmente no chamado Sul Global. O modelo indiano de construir soberania tecnológica junto com a inclusão social está virando uma referência importante. A possibilidade de adaptar partes desse modelo, seja nos pagamentos digitais, nas abordagens de inovação frugal para resolver problema local, ou mesmo nas estratégias para desenvolver capacidade científica e tecnológica própria. Isso está sendo cada vez mais discutido em fóruns internacionais, em países aqui da América Latina, da África, da Ásia. Isso pode sim indicar um deslocamento importante nos eixos de referência para o desenvolvimento global, com soluções e modelos vindo do Sul com potencial para todo mundo. Uma visão realmente muito abrangente dessa transformação toda. Com isso, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta para continuar a nossa exploração aqui do material sobre a Índia. Olha, na primeira parte a gente mergulhou fundo nas conquistas, né? Coisas bem notáveis, desde a exploração espacial até aquela revolução dos pagamentos digitais com o UPI. Agora a gente entra no que a gente está chamando aqui de uma virada analítica. Porque como em todo processo muito complexo de transformação, sempre existem tensões, né? Existem desafios. Então, nesta parte da nossa edição, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre os riscos, as contradições e também as perguntas que ficam a partir das fontes que a gente recebeu.
O nosso objetivo aqui é justamente esse, tentar equilibrar um pouco a balança. Depois de ver todo o brilho da inovação, vamos jogar uma luz também nas áreas que mostram mais complexidade, certo? Tipo, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, a real profundidade da inclusão digital, alguns questionamentos sobre processos democráticos e aquele desafio enorme das metas ambientais. Exatamente. Tudo isso, claro, sempre baseado estritamente no conteúdo que a gente tem em mãos das fontes compartilhadas com a gente. Para ter um retrato fiel, a gente precisa dessas nuances, né? Certo, vamos começar então por um ponto que, olha, salta aos olhos nas fontes. A inteligência artificial. Sim. O material sugere que, e isso é meio paradoxal, essa tecnologia super avançada representa, na verdade, uma ameaça considerável ao setor de exportação de serviços de TI da Índia, que sempre foi tão forte. Parece contraintuitivo, né? Totalmente. Um país avançando tanto em tecnologia e vendo um dos seus pilares econômicos ameaçados justamente por ela. Exato. E essa tensão, ela é central. O setor de TI e BPO, né, a terceirização de processos de negócios, foi por muito, muito tempo um verdadeiro motor para a economia indiana. Sim, a gente sabe disso. Gerou milhões de empregos, especialmente para a classe média urbana, e conectou a Índia de vez ao mercado global. Agora, as fontes que a gente analisou indicam um receio bem palpável de que a automação, ainda mais turbinada pela IA generativa, possa corroer essa vantagem competitiva. Entendi. Muitas tarefas daquelas de nível mais básico, intermediário, que hoje são o ganha-pão de muita gente lá, correm um risco sério de serem automatizadas. É um reflexo claro do debate global sobre o futuro do trabalho, mas com uma ressonância muito especial na Índia, justamente pela dependência histórica desse modelo. Faz sentido. O material levanta essa questão. A que velocidade essa transição vai acontecer? E como é que a força de trabalho vai conseguir se adaptar a isso, né? E essa questão da adaptação da força de trabalho me parece que conecta direto com outro ponto bem forte nos documentos que a gente leu. Qual seria? As desigualdades sociais que ainda persistem e as interrogações sobre quão profunda é de verdade a inclusão digital. Ah, sim. Tem menções a análises como os da Wadhwani Foundation, por exemplo, que questionam se as mudanças sociais e a capacitação das pessoas estão conseguindo acompanhar esse ritmo, assim, vertiginoso da tecnologia. Principalmente fora das grandes cidades, né? Nas áreas rurais. Uhum. Isso cria uma dinâmica bem curiosa, tecnologia de ponta avançando a 1000, mas será que os frutos disso estão sendo distribuídos de forma justa para todo mundo? Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das questões mais críticas que a gente percebe na leitura. A inclusão digital de verdade, ela vai muito além de simplesmente ter um smartphone na mão ou acesso à rede, sabe? Certo. Trata-se da capacidade real de usar essas ferramentas para conseguir informação que importa, para acessar serviços essenciais, saúde, educação, finanças, para participar ativamente da economia digital e também para exercer a cidadania de forma plena. As fontes mostram iniciativas impressionantes, não dá para negar, como em destaque e o sucesso estrondoso do UPI na bancarização de milhões. Sim, isso a gente viu. No entanto, os mesmos documentos apontam para desafios bem significativos que ainda existem. Barreiras de letramento digital, a infraestrutura de conectividade que ainda é irregular em muitas regiões do país. E até fatores culturais ou sociais que podem limitar o uso efetivo da tecnologia por certos grupos. Não adianta só construir a ponte, né? É preciso garantir que todo mundo possa e saiba como atravessar. Entendo. Quer dizer, o acesso é só o primeiro passo, mas o uso que faz sentido e o impacto real na qualidade de vida das pessoas é que são um verdadeiro teste, né? Precisamente. E é interessante notar como as instituições indianas parecem estar cientes dessa complexidade toda. Ah, é? Sim. Um exemplo concreto que é mencionado nas fontes da Reuters e do próprio Banco Central da Índia, o RBI, é a iniciativa deles de implementar, agora a partir de 2025, um marco para a promoção responsável e ética da inteligência artificial, e isso especificamente no setor financeiro. Interessante. Isso mostra uma tentativa bem deliberada de equilibrar a equação, sabe? Por um lado, incentivar a inovação e os ganhos de eficiência que a IA pode trazer para os bancos, para as fintechs, mas, por outro lado, estabelecer diretrizes claras e salvaguardas para proteger os consumidores, para prevenir vieses algorítmicos que discriminam
e para diminuir os riscos de exclusão financeira. Faz sentido. É um reconhecimento institucional de que a tecnologia não é neutra e que o desenvolvimento dela precisa ser guiado por princípios éticos e de responsabilidade social. É como tentar garantir que os avanços tecnológicos sirvam ao propósito maior de incluir e não o contrário, né? Exato. Agora, mudando um pouquinho de foco, mas ainda nesse campo de tecnologia e confiança, outro tema que aparece bastante no material são os questionamentos recorrentes sobre as urnas eletrônicas indianas, as EVMs. Ah, sim, as EVMs. Um ponto de atrito, sabe? Toca naquela questão delicada da confiança pública nos processos democráticos. Sim. Esse é um debate que já tem bastante história na Índia. As EVMs foram introduzidas aos poucos, com o objetivo claro de aumentar a eficiência da votação num país gigantesco como a Índia e também para combater problemas de fraude que eram bem comuns com as cédulas de papel antigamente. Certo. A Comissão Eleitoral da Índia defende consistentemente a segurança, a robustez e a inviolabilidade das máquinas. Eles apresentam múltiplos protocolos técnicos, administrativos, incluindo testes, auditorias. Mas, como o material que a gente analisou reflete bem, partidos políticos da oposição e também setores da sociedade civil costumam levantar dúvidas, especialmente depois de resultados eleitorais mais apertados ou controversos, né? A introdução do VVPAT, aquele sistema que imprime um comprovante físico do voto que foi registrado eletronicamente e que permite uma auditoria por recontagem manual de uma amostra, foi uma medida para tentar diminuir essas preocupações e aumentar a transparência. Mesmo assim, a confiança na tecnologia eleitoral continua sendo um tema bem sensível e recorrente no discurso político indiano. Um reflexo, talvez, de tensões políticas mais amplas que existem por lá. É interessante como a tecnologia, mesmo quando ela é projetada para resolver problemas, pode acabar se tornando ela mesma um foco de debate sobre confiança, sobre legitimidade. Exatamente. Saindo um pouco dessas questões internas de tecnologia e democracia, vamos para um desafio que é de escala planetária: o meio ambiente. Ah, esse é pesado. As fontes discutem a dificuldade da Índia em cumprir suas metas ambientais e ressaltam que o sucesso nessa área depende crucialmente de políticas públicas consistentes e de longo prazo. Sem dúvida. E aqui a Índia se encontra numa encruzilhada particularmente complexa, como os documentos do Banco Mundial e do próprio governo indiano, lá do Press Information Bureau, deixam bem claro. Imagino. O país é um dos maiores emissores globais de gases de efeito estufa, em grande parte por causa da sua escala populacional imensa e da sua matriz energética, que ainda depende muito de combustíveis fósseis, principalmente o carvão. O carvão é essencial para sustentar o crescimento econômico e as necessidades de energia de uma população gigantesca. Ao mesmo tempo, a Índia é extremamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. Secas, inundações, ondas de calor cada vez piores. O material destaca metas ambiciosas de expansão de energias renováveis, como a solar, e também projetos de infraestrutura verde, como a eletrificação de boa parte daquela vasta rede ferroviária deles. Mas é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa gigantesca. Conciliar o desenvolvimento econômico acelerado, a necessidade urgente de tirar centenas de milhões da pobreza, com a urgência da transição para uma economia de baixo carbono, olha, é um dos maiores dilemas deste século. E o sucesso não depende só da vontade política interna e da implementação efetiva. Depende também, como as fontes sugerem, de financiamento climático internacional e de transferência de tecnologia. Um equilíbrio extremamente delicado, com implicações não só para a Índia, mas para o planeta todo, né? Com certeza. E essa dimensão global nos leva ao último ponto desta sessão de desafios, o cenário geopolítico. O material recebido fala sobre pressões internacionais e a necessidade constante da Índia de navegar por águas geopolíticas bem turbulentas. Menciona até potenciais tensões com o que eles chamam de potências tradicionais. Sim, se a gente conectar isso ao quadro mais amplo que emerge das fontes, a gente vê a Índia muito empenhada em afirmar o que se chama de autonomia estratégica. Autonomia estratégica. Historicamente, isso era conhecido como não alinhamento, mas hoje talvez seja mais preciso descrever como um multialinhamento. Tipo assim... Explica melhor.
O país participa ativamente de grupos estratégicos com os Estados Unidos e seus aliados, por exemplo, o Quad, aquele diálogo de segurança que inclui também Japão e Austrália. Certo. Ao mesmo tempo, mantém laços históricos e parcerias estratégicas importantes com a Rússia e é um membro super influente de organizações como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, a SCO. Ou seja, joga em vários tabuleiros. Exatamente. Essa postura de buscar equilibrar relações com múltiplos polos de poder, sem se alinhar automaticamente a nenhum bloco, inevitavelmente gera atritos e pressões, como as fontes sinalizam. Potências estabelecidas, seja os Estados Unidos ou a China, naturalmente prefeririam um posicionamento mais definido. Claro. Manter essa independência relativa exige uma diplomacia muito sofisticada, pragmática e extremamente hábil para identificar as oportunidades e gerenciar os riscos que são inerentes a um cenário internacional cada vez mais multipolar e competitivo. Então, tentando juntar todas essas peças que a gente discutiu, de um lado a gente tem esses desafios imensos, o impacto da IA no emprego, a inclusão digital que ainda não chega para todo mundo, os questionamentos sobre a confiança democrática, a pressão ambiental gigantesca e essa dança geopolítica super complexa. É muita coisa. Muita coisa. Do outro lado, as conquistas tecnológicas e a ambição que a gente viu antes. A mensagem central que parece emergir desse conjunto todo de fontes é que, apesar de tudo isso, a Índia está demonstrando que é possível, sim, usar inovação, visão estratégica e uma certa ambição coletiva para tentar superar limitações históricas e construir um caminho próprio. Isso. Não é uma trajetória linear, nem livre de problemas, óbvio, mas é um caminho que está sendo ativamente construído ali. Exatamente. O que o material sugere quando a gente lê tudo em conjunto é o desenvolvimento de um método indiano bem singular. Não se trata de uma mera cópia de modelos de desenvolvimento ocidentais ou mesmo do modelo chinês. A tecnologia, nesse contexto todo, é apresentada nas fontes como uma ferramenta fundamental para construir soberania nacional e, ao mesmo tempo, fortalecer a cidadania. Pega o exemplo do India's Tech, essa arquitetura digital unificada que as fontes detalham bem. Sim. Ela combina identidade digital biométrica, o Aadhaar, um sistema de pagamentos instantâneos que está em todo lugar, o UPI, e ainda uma camada de consentimento para compartilhar dados, o DEPA. A filosofia por trás disso, pelo menos segundo a interpretação que as fontes permitem, é usar a tecnologia para criar bens públicos digitais. Entendi. Para empoderar o cidadão comum no acesso a serviços, na participação econômica e não só para gerar um lucro privado ou para controle estatal, entende? Faz sentido. Esse método, ele parece tentar conciliar elementos que em outros lugares muitas vezes parecem até opostos. Como o quê? Uma democracia vibrante, ainda que barulhenta e com suas tensões, claro. Isso se manifesta nos processos eleitorais massivos e no debate público aberto, junto com um forte investimento em ciência e capacidade tecnológica que a gente vê nos feitos da ISRO, a Agência Espacial, e na qualidade dos IITs, os Institutos de Tecnologia. E também uma aposta na inovação, tanto a de ponta quanto a chamada inovação frugal, aquela adaptada às necessidades e limitações locais. Certo. As fontes explicitamente contrastam essa abordagem com a simples importação de modelos externos. Sugerem um projeto nacional que, embora seja pragmático e aberto à colaboração internacional como a gente vê na integração do UPI com sistemas de pagamento de outros países, algo mencionado por fontes como PayPal e Reuters, busca se ancorar em valores que o material descreve como progressistas, voltados para a inclusão e para o desenvolvimento humano. A lição que parece ficar, então, a partir da leitura desse conjunto todo de informações, é que talvez um outro modelo de desenvolvimento seja de fato possível. É uma possibilidade. Um modelo que não se veja obrigado a escolher entre crescimento econômico e justiça social, ou entre avanço tecnológico e vitalidade democrática, mas que tente, com todas as enormes dificuldades e contradições que a gente viu,
tecer esses fios todos juntos de uma maneira particular. E isso nos deixa com uma reflexão para além desta edição, né? Até que ponto esse método indiano, com as suas negáveis conquistas, mas também com as suas profundas tensões internas e os seus complexos desafios externos, oferece um roteiro que possa ser replicado, ou pelo menos que traga lições importantes para outros futuros possíveis em diferentes partes do mundo. O que outras nações podem aprender com essa experiência tão multifacetada, tanto com os acertos que são visíveis, quanto com os percalços que são evidentes também. É sem dúvida um processo fascinante de acompanhar, longe de estar finalizado, né? Está em plena ebulição, cheio de complexidade e dinamismo e com certeza muitas surpresas pela frente. A história está sendo escrita ali em tempo real. Esperamos que esta edição tenha oferecido perspectivas valiosas sobre as informações compartilhadas conosco. Para quem desejar se aprofundar, os links para as fontes que serviram de base para esta exploração detalhada, incluindo documentos do Press Information Bureau da Índia, artigos da Reuters, relatórios da ACI Worldwide, informações da ISRO, dados do Banco Mundial, entre outros, estão todos disponíveis na descrição. A informação bem fundamentada é sempre crucial. Agradecemos muito a atenção e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes.